Graça e paz, queridos. Vamos iniciar hoje o estudo sobre Romanos, o livro de Romanos e o poder do Espírito Santo sobre esse texto. Texto, podemos dizer que é o texto mais teológico de Paulo, onde ele mais expressa seus pontos com relação à fé, a graça e a justificação de Deus. A nossa justificação através do sacrifício de Jesus Cristo. Então ele começa no capítulo 1, nós vamos fazer bem dinâmico essas aulas, nós pretendemos dinamizar mais, vamos fazer círculos aqui na igreja, círculos de debate, de estudo, de leitura sobre o livro de Romanos, justamente com o passo a passo, a interpretação passo a passo do texto, tá certo? O livro de Romanos ele foi escrito pelo apóstolo Paulo e é uma das cartas mais teológicas do Novo Testamento, como já afirmei, interessada aos cristãos em Roma por volta de 57, 58 depois de Cristo. Seu objetivo é apresentar uma exposição completa da doutrina cristã, tratando temas como a justiça de Deus, a justificação pela fé e a natureza da salvação. Então esses são os contextos os principais temas abordados por Paulo nessa carta. Nós vamos ter aqui no primeiro capítulo, segundo a Bíblia que eu estou usando, vamos ter a saudação, prefácio e saudação, e Paulo, temos também a parte que Paulo deseja ver os cristãos de Roma, seguido de uma menção sobre a justiça pela fé, no versículo 16 e 17. Depois Paulo trata da idolatria e a depravação da humanidade, onde a gente vai ver a questão da depravação total da humanidade. Então o contexto histórico e literário desse texto é que Roma era o centro do Império Romano, com uma igreja composta por judeus e gentios, uma igreja bem diversificada nesse sentido, tanto pessoas comuns, como também judeus, o que criou algumas tensões devido às diferentes práticas e tradições religiosas. Paulo, que nunca havia visitado Roma, quando escreveu a carta, busca unificar a igreja local e esclarecer questões teológicas fundamentais, preparando o caminho para a sua futura visita. Interessante aqui é que Paulo já havia tido discórdias com Pedro com relação à questão dos judeus. Então, nós temos a tradição judaica, nós temos toda a tradição do povo de Israel, que é uma religião forte, o judaísmo, com muitas tradições, com muitos rituais, e os gentios também vinham para o cristianismo, e aí havia essa disparidade, essa confusão de intenções e de religiosidades, de crenças, essa mistura de crenças, sincretismo ali. O pessoal gentil vinha com seus costumes pagãos também. Então, apesar de ser uma igreja, aos olhos de Paulo, uma boa igreja, uma boa coração de pessoas ali sinceras na busca a Deus, eles também tinham essas divergências de ordem teológica. Então, o primeiro capítulo de Romanos é essencial para entender o tom da carta. Ele pode ser dividido em três partes. A primeira parte nós temos a saudação, a ação de graça. A segunda, o desejo de visitar Roma, que Paulo expressa. E depois nós temos o terceiro ponto, que é o poder do Evangelho e a ira de Deus, certo? Então nos primeiros versículos, do 1 ao 7, a gente vai ter algo bem interessante, que Paulo vai falar o seguinte, que ele é servo de Jesus, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus, o nosso Senhor. Então Paulo já defende o seu ministério. Havia uma crença de que quem não andou e viu Jesus fazer milagres diretamente não deveria ser apóstolo. Então Paulo vai defender esse seu apostolado
né? E aí ele permanece falando o seguinte: a saudação diz que Jesus foi trazido de Deus, da parte de Deus, por meio do Espírito de santidade, né? Paulo sempre vai nos lembrar isso, que a santidade que a Bíblia fala é a santidade de Jesus. Nunca se fala numa santidade própria nossa, de cada um dos seres humanos, mas é a santidade de Jesus que é enfatizada na Bíblia, que ela é transmitida para nós. Então, entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos. Olha a saudação de Paulo agora: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo sempre vai fazer essa saudação nas suas cartas: graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, com exceção de Coríntios. Eu acho algumas cartas que vai dizer graça, misericórdia e paz. Então essa é a saudação que Paulo sempre fez na Bíblia. Então por que mudarmos hoje, né? Então aquela questão de que não devemos nos saudar com a paz do Senhor, com a paz de Cristo, né? Então isso está de certa forma fora da Bíblia. O simples boa noite não traduz o sentimento cristão, né? Mesmo que seja da boca para fora, que você declare uma paz de Deus da boca para fora, você está professando Jesus Cristo, você está professando a sua fé. Então é esse proferir a fé que você, na saudação dos cristãos uns com os outros, ela deve acontecer, ou é melhor que aconteça, né? Então um simples oi, um olá, um boa tarde, uma boa noite não traduz, né, uma saudação cristã genuína no modelo de Paulo, tá certo? Paulo preferia saudar com a paz de Cristo, né? Então transmite a paz, fala, professa, né? A palavra tem poder, né? Então depois do segundo ponto nós temos Paulo expressando a gratidão pela fé dos romanos, que já era bem conhecida em todo o mundo. Ele demonstra sua intenção de visitá-los para compartilhar dons espirituais, desejando tanto fortalecer os irmãos como ser edificado por eles. Olha que interessante, Paulo também queria ser edificado pelos irmãos, pela igreja. Ele também destaca que seu ministério é para todos, tanto gregos como bárbaros, sábios e ignorantes, né? Reafirmando a universalidade do Evangelho. E é isso que nossa igreja, aqui a Igreja Anglicana Comunhão, prega também, né? Essa universalidade do Evangelho, tanto para sábios como para ignorantes, como para gregos, bárbaros, né? Então, todos, o Evangelho é para todos. Então, essa universalidade do Evangelho é pregado por Paulo. Então, Paulo não defendia que o Evangelho deveria ser só dos judeus, não defendia que isso deveria ser só de A ou de B, mas que todos deveriam ter acesso e devem ter acesso ao Evangelho, né? Que ele diz aqui no capítulo 2: primeiramente dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Veja que a fé dos romanos, da igreja de Roma, era anunciada, né, em todo o mundo, era conhecida a fé daquele povo. Apesar das divergências teológicas, apesar das divergências de pensamento, de opinião, eles tinham uma fé conhecida, uma fé que ultrapassava as barreiras da igreja, né? Então Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então Paulo testemunhava às outras igrejas dos romanos, acerca da fé dos romanos, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Então Paulo era desejoso, né, tinha um desejo de ter com os romanos, apesar da fama deles, e Paulo sabia disso, e Paulo desenvolvia isso entre as igrejas, usava a igreja de Roma como uma igreja exemplo de fé e de prática do Evangelho, né? Então ele diz lá no verso 14: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de sorte que quando está em mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho, tanto a vós que estáis em Roma, né? Então isso era um dever de Paulo, um compromisso de Paulo, pregar para todos, oferecer o Evangelho para todos. E aí vem o ponto 3, né, em que o poder do Evangelho e a ira de Deus
são enfatizados por Paulo, né? Nós temos aqui já a apresentação da justiça pela fé nos versículos 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, né? Primeiro do judeu, porque Jesus veio no povo judeu, né? Entre os judeus, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então a tônica daqui de Romanos vai ser sempre a fé. Então o livro de Romanos foi um livro que dividiu o mundo, né? Dividiu o mundo a partir do século XV, XVI, né? Principalmente com Martinho Lutero ao ler Romanos e a graça pela fé em Deus, né? Então aquilo transformou o mundo, trouxe liberdade para o mundo, né? Então o mundo se libertou da religiosidade, se libertou da religião, se libertou da política, se libertou de fato de tudo aquilo que ainda impedia o mundo, os seres humanos, de avançarem, tanto em conhecimento como também em tecnologia naquela época. Então o mundo se tornou outro mundo a partir de Romanos, daquilo que Paulo deixou escrito em Romanos, e quando homens que defenderam a reforma começaram a entender também este propósito, né? Então ele vai aqui defender no capítulo 3, né? Uma das declarações mais importantes da teologia de Paulo. Nós vamos perceber que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. A justiça de Deus é revelada, né, no Evangelho, a qual é recebida pela fé desde o início até o fim, de fé em fé, né? Ele cita Abacuque 2,4 para enfatizar que o justo viverá pela fé, né? Então Romanos 1, do 18 ao 32, Paulo passa a descrever a condição pecaminosa da humanidade. A ira de Deus se manifesta contra a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, né? Que suprimem a verdade pela injustiça. Paulo argumenta que Deus é claramente conhecido através da criação, né? Ou seja, ninguém é tido por inocente. Mesmo se não tivesse a palavra nem a revelação de Jesus Cristo, a humanidade tem a criação como a grande revelação de Deus também, né? Mas as pessoas em sua rejeição trocaram a glória de Deus por ídolos. Ele descreve as consequências dessa rejeição de Deus, resultando em degradação moral e espiritual. Entre os pecados listados estão a idolatria, a impureza sexual, a rejeição do conhecimento de Deus. Rejeitar o conhecimento de Deus também é pecado, né? Paulo coloca isso aqui em Romanos, no capítulo 1. Então Paulo conclui que, ao afastarem-se de Deus, os seres humanos se entregam a uma mente depravada, cometendo uma série de transgressões sociais e éticas. Nós vemos hoje no Evangelho um grande apelo com relação às questões morais apenas, né? Mas Evangelho não diz respeito à sua moralidade. Não só existem pecados de imoralidade, de terror sexual ou da idolatria. Existe o pecado da falta da busca do conhecimento de Deus também. Então, quando você não busca a Deus, como dizia Agostinho, quando a gente se afasta de Deus, a gente dá lugar ao mal, né? Então, quando a gente se afasta desse conhecimento de Deus, da solidez da palavra de Deus, daquilo que realmente é alimento para a nossa vida de fato, né? Isso também é transgressão e depravação contra o Senhor. Então nós podemos entender que também, né, o capítulo 1 de Romanos estabelece os principais temas que serão desenvolvidos ao longo da carta: a universalidade do pecado, a revelação da justiça de Deus e a necessidade da fé em Cristo para a salvação. A mensagem de Paulo é clara: tanto judeus quanto gentios são culpados diante de Deus, pois a criação revela a sua natureza, tornando-os indesculpáveis por ignorarem sua glória. Ou seja, nós não temos como chegar a Deus. Essa é a verdade de Romanos que Paulo apresenta, que Paulo coloca, né? Não temos, tanto judeu, grego, qualquer um, seres humanos, de modo geral, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Isso é que vai dando a tônica de Romanos, né? O ponto central é a justificação pela fé. O tema central de Romanos é a justificação pela fé, e Paulo começa a construir essa argumentação desde o primeiro capítulo.
Ele quer demonstrar que ninguém, por suas próprias obras, pode ser justificado e que todos precisam da graça salvadora de Deus, né? Nenhum de nós temos condições de chegar por nenhum tipo de obra a Deus. Não é oração, não é jejum, não é andar de joelhos, né? Andar descalço. Essas coisas não vão te levar a Deus, né? O que leva a Deus é Deus chegar a você e você, em contrapartida, aceitá-lo pela fé. Então, fé e graça são dons de Deus que nós, pela fé, aceitamos. Então, a graça é isso. Precisamos da graça de Deus e ela vem de cima para baixo, né? Então, por nossas próprias forças, não temos condição nenhuma. E essa vai ser a tônica de todo o livro de Romanos. E Paulo já começa a sua argumentação nesse sentido no capítulo 1 de Romanos. Então, Romanos 1 desafia os leitores a refletirem sobre sua relação com Deus e a reconhecerem a abrangência do pecado na humanidade. A ênfase da justiça de Deus, tanto na salvação quanto no julgamento, é fundamental para a compreensão da carta como um todo. Paulo aponta que, sem o Evangelho, a humanidade está perdida, mas ao mesmo tempo destaca que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Deus nos abençoe. Esse foi o primeiro momento, o primeiro ponto de Romanos. Tem muito mais ainda para discutirmos, né? Muito mais ainda para aprendermos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.